Bom, Macaé em Foco, diretamente da Câmara Municipal de Vereadores de Macaé, com o meu amigo vereador Elbert Rezende. O Elbert, pedi aqui para o cinegrafista abrir. O Elbert, mais uma vez presente, mais um bate-papo, o primeiro de 2016, um ano eleitoral, um ano diferenciado, onde vamos tendo algumas realizações, algumas modificações também, mas eu já queria te dar as boas-vindas para esse ano que começou, e também, porque o ano só começa para o Carnaval, não tem jeito, isso é Brasil. E também quero falar logo de um assunto, abrir com o assunto da questão do turismo. O deputado Conte, Macaé se tornando uma cidade de referência. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, que até no nosso último programa ainda em 2015, a gente já falou um pouco sobre isso. E agora como é que foi o andamento? Bom, Pedro, boa tarde todas as pessoas que assistem ao programa. Eu queria agradecer mais uma vez o espaço, a oportunidade. Pedro, antes de falar de turismo, você falou, né, estamos de volta, mas para a gente aqui nada mudou. A gente, desde o primeiro dia do nosso mandato, nós estamos há 3 anos aí completando de mandato, trabalhando incessantemente todos os dias, não tirei férias nesse período em nenhum momento, paramos sim, só em aquelas datas comemorativas, mas sempre trabalhando muito, focado no trabalho. A questão do turismo é uma questão que eu tenho tocado muito aqui na Câmara. Eu começo, até uma pessoa perguntou, poxa, Elbert, mas turismo, a gente não vai ser Búzios. Eu falei, mas não é para ser Búzios, é para explorar e diversificar nossa economia e trazer novas fontes de arrecadação, aproveitar melhor a oportunidade que Deus nos deu, digamos assim, de ter um litoral tão bonito. Macaé é uma das poucas cidades que consegue reunir um litoral muito bonito, temos uma ilha que poderia ser explorada, e a questão da serra, né? Porque às vezes a cidade como de praia, Búzios, Cabo Frio, é só praia, Paraty. Quando a cidade ela é de serra, ela também consegue ter aí beleza como Petrópolis, e Macaé consegue reunir as duas coisas. Então tem essas duas questões para a gente poder aproveitar. A questão do turismo foi o seguinte, Pedro, nós conseguimos aprovar aqui no plenário um requerimento de nossa autoria, pedindo, eu quero até mandar um abraço para o secretário de Turismo, Léo Anderson, que foi ele que nos trouxe demanda também. Léo é um grande parceiro, vem fazendo um trabalho muito bom, vem discutindo com a sociedade um turismo mais técnico, buscando realmente começar a desenvolver esse trabalho que é para ontem, de discutir o turismo na cidade de forma séria, e Léo vem fazendo um bom trabalho na área do turismo. O Vandré, que também é o secretário dele, né? Na verdade, o turismo é uma subsecretaria da Secretaria do Vandré. Então, parabenizar também o Vandré por ter oportunizado tanto o Léo quanto está dando o apoio necessário ao desenvolvimento da questão turística do município. E nós conseguimos fazer aqui um requerimento na casa, mandamos para a Alerj, e foi aí encampado pelo deputado Conte Bittencourt, que fez um projeto de lei na Alerj, e conseguimos aprovação, e agora o governador sancionou. Macaé se tornou uma cidade de interesse turístico estadual. Isso muda porque, na verdade, para a Secretaria, são poucas, e para a Turisrio, que é a empresa de turismo do Estado, Macaé praticamente não existia. Não se falava em turismo em Macaé. Se falava em turismo, como eu falei, em Búzios, Cabo Frio, Angra, Petrópolis. Essas eram cidades, mais algumas, né? Paraty. Essas eram as cidades que se discutia turismo. Agora Macaé começa a elencar o rol das cidades que tem turismo, que faz turismo, sendo agora reconhecida estadualmente como uma cidade de interesse turístico. Ela agora começa a protagonizar nessa questão do turismo estadual. Então agora abre um novo caminho, abre caminho para investimentos na área do turismo, e aí a gente fica muito feliz por ter sido fruto do nosso mandato de encaminhar para a Alerj, e o deputado Conte também ser sensível à discussão e ter proposto na Alerj, e aí ter conseguido, e agora o governador já sancionou e já é lei. Macaé já é uma cidade de interesse turístico estadual. A gente fica muito feliz com isso, Pedro. O correto objetivo foi alcançado. Eu lembro quando ainda não tinha sido alcançado, e você tinha falado aqui no plano que existia esse objetivo. Então, muito importante, parabéns, vereador. O deputado também, um agradecimento ao deputado Conte, que é sempre sensível às questões aqui da casa, principalmente pela proximidade da presidência da casa, doutor Eduardo, você também, né, do mesmo partido, sempre levando as demandas para ele. Agora, o Elbert falar da questão da Guarda Municipal também, porque tem uma lei federal de adequação, e o município ainda não se movimentou muito. Desde 2014, você estava falando aqui comigo, eu não precisava muito a data, mas você me passou.
E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, primeiramente, e depois a gente vai ter um assunto onde a gente terá um convidado aqui também, que já chegou, já está presente aqui na sala. Agora, Elbert, falar primeiro da Guarda Municipal, o que você pode nos falar dessa adequação, o que Macaé tem que fazer, porque é lei. Então, até acho que agosto de 2016, a Guarda Municipal vai ter um poder maior, vai ter maiores atribuições, não vai ser só o patrimônio, enfim, vai ser realmente, de fato, acho que quase uma polícia municipal. Pedro, a gente tem que ter só um pouco de cuidado para usar essa palavra de polícia, porque o pessoal defende contra, não defende a favor, e sempre tem uma discussão muito grande aqui na Câmara. Eu discuto muito essa questão da Guarda Municipal, todo mundo sabe o carinho que eu tenho pela Guarda Municipal, pela amizade que eu já criei com o corpo da Guarda Municipal, os funcionários, os servidores de guardas municipais. Eu tenho lá algumas indicações que eu fiz e que foi atendido pelo prefeito, dando a melhor qualidade para os guardas municipais. E a discussão da 13022 ela não é uma discussão municipal, não. 13022 é uma lei federal, é o Estatuto Geral das Guardas Municipais, ela foi aprovada em Brasília e ela foi publicada no dia 8 de agosto de 2014. 8 de agosto, agora faz 2 anos. E ela deu um período para a lei entrar em vigor, para as guardas melhor dizendo, se encaixar, se adequar à lei, ela deu um período de 2 anos. Ela já entrou em vigor na data de sua publicação, porém dando até 2 anos para todas as guardas municipais. E isso não é uma questão de a guarda quer, a guarda não quer. Nós temos que discutir, porque temos uma lei federal hoje em vigor que diz que mudam as atribuições, muda a forma da guarda trabalhar, e o município até agora não andou muito com essa questão. Então nós fizemos aqui um requerimento pedindo para que seja criada uma comissão municipal para discutir as novas atribuições da guarda. É muito importante falar sobre essa questão da atribuição da guarda, Pedro, porque a segurança é um dos pontos que a gente tem discutido. O Estado, sabemos que não tem condição de manter e dar uma segurança muito... Até discutimos hoje aqui... Não tem condição. Desculpa até vou fazer uma pausa aqui, porque realmente a questão de segurança no estado do Rio, o Brasil inteiro, mas no estado do Rio que a gente convive, que a gente está aqui no dia a dia, está impraticável. O município de Macaé, então, eu lembro quando saiu o comandante Ramiro, que conseguia fazer até um determinado trabalho. Aí depois veio o Pimenta, que não conhecia a cidade, não conhece a região, voltou para o Rio, graças a Deus, não deixou saudade nenhuma. E depois veio o novo comandante, o Volmer, que pelo menos recebe os vereadores, conversa com os vereadores, enfim, teve presente aqui na Câmara, mas que vem enfrentando dificuldade de efetivo, principalmente a gente teve o verão, teve o carnaval, então Macaé ficou abandonada e o número de assaltos não para de crescer. Então uma guarda municipal que tem algumas atribuições, não estou discutindo se vai ser polícia ou se não vai ser, isso você deixou bem claro, mas que seja mais presente, efetiva e participativa, vai ser muito bom. E não é para agora fazer o papel da polícia. Ela pode ter algumas atribuições que ela talvez diminua. Quem sabe uma questão, às vezes, de som alto. Para que tem que ir a polícia? Deixa a polícia atuar em casos que são mais graves. Deixa a guarda pode. Quem sabe uma briga, quem sabe uma coisa menor, a guarda poder atuar. Eu acho que nesse sentido, nós teríamos aí uma concordância muito boa aqui dentro. A questão da polícia é uma questão muito difícil. Até o Volmer, ele tem vindo aí com uma vontade muito grande. Ele nos recebemos a visita dele aqui, eles têm recebido a gente lá também, mas também não se passa por ele, Ele também é uma pessoa que vem para cá e fica muito limitado. Até a gente discute aqui no plenário, precisamos conversar, ter uma conversa realmente com o governador, com o secretário de Segurança Pública do Estado, porque os números não escondem. A gente discute sempre aqui, até tem outro vereador que coloca aqui que na zona sul da cidade, no Rio de Janeiro, parece que é um policial para cada 109 habitantes. O número é esse. Aqui, na cidade de Macaé, parece que é um policial para cada 2.400 pessoas. Então, o número é muito, muito pequeno. O batalhão de Macaé, ele é um batalhão que atende Macaé, Conceição, Quissamã, Carapebus, Rio das Ostras e Casimiro de Abreu. São 6 municípios atendidos com aproximadamente 600 homens. Tirando base, que a escala deles é 1 por 3,
Quando um está trabalhando, tem 3 em casa. Quando aquele de amanhã vai trabalhar, aquele que trabalhou ontem fica de plantão. Ou seja, divide a escala por 4 e efetivamente o que você tem na rua por dia são 150 homens, que são 600, divide por 4 em 150 para dividir para 6 municípios. Então o número é muito baixo, a nossa guarda tem praticamente 800 homens. Mais uma vez, não é o trabalho para a guarda virar polícia, é para a guarda poder atuar em outras situações. E aí essa lei 13022, ela vem trazendo isso. Lei federal. Ela diz que agora passa a ser princípios mínimos de atuação de todas as guardas municipais do Brasil, proteção da vida, questão que atentem contra a integridade física da pessoa, patrulhamento preventivo, ações conjuntas junto com os poderes de segurança, como lei seca, fazer algumas blitz. Então a guarda estaria aí autorizada a fazer esse tipo de trabalho. Então muda bastante, porque a guarda municipal ela cuidava só dos patrimônios dos próprios, só do patrimônio público, cuidando e tal. Então muda um pouco a forma da guarda atuar, e esse requerimento que nós fizemos foi para poder pedir ao governo que já crie uma comissão para discutir a implantação dessa lei. Até teve aqui uma discussão aqui na Câmara sobre a questão de armamento. Esse requerimento que nós fizemos não faz menção nenhuma sobre armamento. Isso é uma decisão do prefeito e tal, mas o que nós estamos querendo é só definir como vai ser a atuação da guarda municipal. Se vai precisar isso, armar ou se não vai armar, é uma decisão do prefeito. Nós vamos até criar aqui na casa, a ideia é fazer aqui um seminário de segurança para discutirmos, ouvir a população também a respeito disso, acha que vale a pena, não vale, mas nesse momento que nós queremos é criar uma comissão para já ir se preparando para se adequar à nova realidade da 13022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais, que entra em vigor agora, o prazo de adequação está acabando e entra em vigor no dia 8 de agosto, dando novas atribuições para os guardas municipais, dizendo que agora eles têm que sim agora trabalhar em questões que atentem contra a vida, contra a questão de lesão corporal, contra a questão de patrulhamento, uso progressivo da força, entre outros, Pedro. Bom, correto, vereador. Todo mundo sabe do respeito e do carinho que você tem pela guarda, que eu também sempre tive, sempre abri espaço, desde a época, você nem vereador era ainda, mas eu já estava na Câmara entrevistando e sempre dando espaço, sempre na questão, seja dos vencimentos dos guardas, da questão de folga, da questão de efetivo, de equipamentos, enfim, eu estava sempre ali junto, entendeu? Perturbando mesmo o poder público para melhorar as condições. Recentemente, até no período de dezembro, eu tive um problema dizem que é um guarda municipal que foi cedido para a mobilidade, além de o tal do Ronei, e ele realmente teve um problema, se equivocou. Eu já fiz uma reclamação formal, hoje estou fazendo uma reclamação na TV, porque ele usou do poder dele, da farda, e muito equivocadamente, e o uso do poder do microfone da minha televisão. Realmente hoje está aqui a minha reclamação pública a você, mas eu sei que você faz o seu trabalho, tem outras reclamações contra você, mas isso não vem ao caso agora. A gente vai discutindo ao longo do ano para melhorar sempre a guarda e limpar a guarda municipal, que é muito boa, muito qualificada de Macaé. Com pouco investimento, ela já faz muito dentro da nossa cidade. É muito interessante, Pedro, eu falo sobre a guarda municipal, até a pessoa fala, poxa, se um dia vier a armar e tal, como é que fica? Eu falei, desde da instrução, de treinamento, o número e uma coisa bem interessante, o grau de instrução da guarda municipal é altíssimo. O número de guardas municipais com ensino superior, ele é quase 80%. Quase 80% dos guardas têm faculdade, os guardas de Macaé. Então tem um número elevadíssimo e aí realmente não só por isso, mas também é um fator que qualifica ainda mais a nossa guarda municipal. Com certeza, é o que eu sempre falei, a Guarda Municipal de Macaé sempre foi muito preparada e faz muito do pouco que tem, das dificuldades que tem. Agora, então, que tenha esse incentivo maior com essa lei federal, os setores todos, muito, muito excelente. O GAOP, a ROMU, que é a Ronda Municipal, a Ambiental, o Canil também faz um trabalho muito bacana também. Enfim, toda a guarda, eu acho que os guardas todos eles, fazem um bom trabalho, dando as dificuldades que tem, como você falou, são preparados, faz curso às vezes, já fizeram curso com a polícia, com o BOP, com a Polícia Federal, enfim, estão sempre se reciclando e se preparando cada vez mais, Pedro. Bom, correto, Albert. Bom, agora eu vou pedir só para rodar a vinheta, só para a gente poder ficar de pé aqui para receber um convidado.
Bom, após a vinheta de passagem, eis que chega o nosso convidado, Diogo Gílio, funcionário aqui da Câmara de Vereadores de Macaé. Diogo, tem um projeto que a gente estava falando com o vereador Welbert, que ele apresentou aqui na Câmara, e que eu quero que você fale sobre o projeto, que é o Terminal do Livro, um projeto realmente inovador, que você adaptou de alguns projetos já existentes e fez aqui para Macaé. E o vereador, né, representou você, representou como tem que ser realmente o que um vereador tem que fazer, parabenizar o vereador Welbert, representar o povo, a população e mostrar esse projeto que partiu de você. Exato. Eu sempre tive gosto pela leitura e eu queria devolver esse hobby de alguma maneira para a sociedade, compartilhar isso com a sociedade de alguma forma. Então eu comecei a pesquisar e descobri que nas barcas no Rio, eles colocavam estantes dentro das barcas com livros dentro, ali para o pessoal poder pegar. Então, se você estivesse atravessando, fazendo o trajeto da barca, indo ou voltando do trabalho, você encontrar a estante ali e com obras para você passar seu tempo lendo. E eu pensei, por que não adaptar isso para cá, trazer isso para Macaé? E eu comecei a bolar algumas ideias e montei o projeto. E felizmente eu apresentei para o Welbert, ele topou me representar a sociedade, né, ali em cima no plenário, e graças a Deus foi enviado para a prefeitura. Agora, Diogo, uma coisa que é muito interessante, eu também gosto muito da literatura, leio, todo mundo sabe disso, eu, desde os 3 anos de idade já devoro livros e jornais, enfim, isso faz parte de mim. E quando você falou do projeto, a gente estava conversando aqui com o vereador Welbert, isso em off, foi uma coisa muito interessante, porque eu também vejo que Macaé, as pessoas às vezes, tem gente do mundo inteiro, e as pessoas às vezes se perdem na correria do dia a dia e perdem muito tempo dentro do nosso sistema, dentro do nosso ônibus do City. Realmente a gente pega o ônibus, não vou criticar diretamente isso, mas todo mundo sabe que é complicada a mobilidade na capital nacional do petróleo. Então, aquela demora, todo o tempo que você fica dentro de um terminal e depois dentro de um ônibus, uma viagem, principalmente para quem vai para a região serrana, né, que pega um ônibus, às vezes, para o Frade, para o Sana, enfim, leva horas e você não tem o que fazer. Com o terminal do livro, você vai adquirir cultura, vai viajar literalmente também. Exatamente. E eu pensei no terminal justamente por causa disso. Tem gente que pega um ônibus para a serra, como você falou, e a viagem demora. Então, o livro ele ajuda a diminuir, né, entre aspas, o tempo da viagem, né? Você vai estar entretido ali, vai estar obtendo conhecimento. E é isso. Foi a ideia, foi a maneira que eu encontrei para devolver para a cidade tudo que ela tem me devolvido. E eu espero que o pessoal goste da ideia, né, que aproveite, que doe os livros para a biblioteca, né, até isso eu vou pedir para você explicar um pouco como é que funciona o sistema, porque cada lugar é de uma forma, nas barcas é de uma forma, aqui, aí como é que é? A pessoa tem que ter um registro para poder pegar o livro, como é que vai funcionar? Então, a pessoa vai chegar lá com um documento de identidade, vai cadastrar o documento de identidade, até para o caso de poder ser feito uma comunicação entre o pessoal que estiver trabalhando lá, para poder entrar em contato com quem pegou o livro, para o caso de devolver, né? Você chega, você tem o seu livro em casa, não está mais usando. Você vai chegar no terminal, vai se cadastrar e vai deixar o seu livro lá. Se você fez o seu cadastro, se já tiver alguma obra lá e você se interessar por ela, você já pode levar. Você vai poder ficar com o livro 15 dias. Se expirou o prazo, 15 dias, você não terminou de ler, você vai no terminal, avisa quem estiver trabalhando lá no momento que você quer ficar por mais tempo. Você vai ter mais 7 dias para ficar com o livro. Terminado esse prazo, você tem que devolver. Repetindo, a biblioteca ela vai funcionar por meio de doações. Então vai ser montada a estrutura lá e é importante que as pessoas doem, né, para o projeto poder funcionar direitinho. Exatamente. Então, se você tem livros em casa que não está mais usando, deixa lá. Agora, Diogo, eu vou fazer uma pergunta também que é muito pertinente. De onde surgiu essa sua afinidade com a literatura, essa questão de você realmente gostar de ler? A gente da outra vez, a gente esteve conversando, e você falou que gosta da literatura, falou até de alguns escritores, enfim, eu tenho uma avó já falecida, mas que era uma escritora também, e eu também, daí também veio essa coisa de querer ler, de gostar de ler, além de trabalhar com a informação. Então, realmente, você, de onde veio essa veia? Veio do meu pai sempre lendo o jornalzinho dele,
dele, ele sempre me incentivou a ler, né? Então às vezes ele pegava, eu lembro ainda criancinha, ele com o jornalzinho aqui, ó, mostrando as palavras e tal, que letra é essa, que letra é essa. E foi daí que veio, depois que eu aprendi a ler, né, eu fiquei viciado mesmo, e hoje eu não consigo parar, e é um hobby que eu gostaria de dividir com a maior quantidade de pessoas possível. Agora, você tem escritores, autores prediletos? Ah, sim, na literatura brasileira, por exemplo, eu gosto demais do Graciliano Ramos, assim, não tem uma vírgula que acrescentar no trabalho dele. Gosto muito do Machado também, que esse, né, ao concurso não tenho o que falar. Da literatura estrangeira eu gosto muito do Victor Hugo, eu gosto muito do Balzac, gosto do Thomas Mann, e entre outros, né, eu poderia ficar aqui listando, né, citando vários durante horas aqui. Agora, Diogo, um projeto desse, com essa magnitude, ele é um projeto que a gente sabe que não tem um custo alto, porque realmente já tem a estrutura, né, existe o terminal, enfim, a captação dos livros tem que ser feita uma campanha que aqui a TV Litoral, a TV Câmara também vão sempre estar presentes, sempre notificando, falando com as pessoas aonde leva os livros, aonde isso, conforme tudo for dando um andamento, né, que primeiro passa pela Câmara, tudo direitinho, e depois vai sendo implantado. Agora, Diogo, você acha que um projeto desse, para a população macaense e também para os macaenses de coração, qual a representatividade disso para a pessoa que realmente tem o estresse do dia a dia, tem vários problemas e precisa abrir o horizonte? Que eu vejo a juventude muito na internet, mas muita gente não busca a literatura. Busca as redes sociais, é a praticidade do dia a dia. Você está ali lendo, às vezes só notícias, ou só conversando, ou falando com um amigo que está distante, enfim, ou também falando com um amigo que está do lado, cada um no celular, também essa moda também danada. E eu queria que você explicasse um pouco do seu ponto de vista, para que a pessoa precisa da literatura? Abrir o horizonte, abrir caminhos. Eu sempre costumo comentar que a literatura e a cultura como um todo, né, ela abre horizontes para as pessoas. Então, ela amplia o seu modo de ver o mundo, de entender as pessoas, ela rompe barreiras, né? E aqui em Macaé, e não só aqui em Macaé, eu costumo, em conversas com os meus amigos, a gente não tem na região, como eu vou dizer, uma atividade cultural muito forte. É difícil você ver alguma coisa no teatro, é difícil você ver shows na praia, tirando nessas épocas de verão e tal. Então, o projeto, eu acho que ele vai ajudar a suprir uma lacuna cultural, exatamente. A partir do momento que a gente vai oferecer num local onde que é muito frequentado, que as pessoas passam ali todo dia, tem uma movimentação muito grande no terminal, acesso à literatura. Então, a pessoa, por exemplo, ela não vai precisar sair do caminho dela para ir na biblioteca aqui na Tele Barreto, né? Que de repente a pessoa não tem tempo, como você estava falando, o dia a dia é muito corrido. Então, ali no caminho dela, ela tem que descer, né? Ali no terminal, e está ali para ela. Desceu do ônibus, 2 minutinhos, preenche o cadastro, leva um livro, e com essa ideia eu espero, né, estar colaborando para levar a literatura, fazer com que as pessoas leiam mais. E no próprio projeto, na planilha que tem lá, você cadastrando, depois que já tiver um cadastro formado, aplicando filtros na planilha, para você fazer até um levantamento de que bairros leem mais, né? Exatamente, você pode aplicar ali algumas fórmulas ali na planilha e você vai ter esses dados. Então, por exemplo, daria para você ter uma estatística de leitura no município, né? Por exemplo, cultural é na hora. Exatamente, né? E ali você vai ter acesso aos dados e vai poder fazer um levantamento. Por exemplo, 50% da população que mais lê está na Aroeira, 20% está no bairro X, no bairro Y. E posso te falar uma coisa? Vai servir também, acho que muitos professores vão concordar também, que quem muito lê aprende a escrever melhor, a ter uma visão melhor das coisas, como você bem falou. Então isso realmente vai ser um ponto que vai ficar perfeito. Isso vai engrandecer culturalmente a população de Macaé. Exatamente. Você estava falando das redes sociais, né? A própria praticidade da internet, ela já vem modificando o jeito como a gente escreve, né? Então,
algumas coisas modifica para a parte boa, né? Porque você cria um linguajar mais prático, mas também empobrece muito a nossa maneira de escrever. Uma coisa, às vezes eu uso, todo mundo fala que eu uso, às vezes o você, eu coloco VC. Ali tudo bem, é uma coisa que você só encurtou e tal, mas em outras coisas criou-se um dialeto que você já não entende mais nada. E a partir do momento que você, deixando claro também que eu não sou contra a linguagem de internet, mas a gente tem que saber separar. Por exemplo, você não vai usar o internetês numa prova do Enem, por exemplo, ou num concurso. Exatamente. E como a gente está muito habituado, já houve casos no Enem de o professor corrigindo e você vê lá VC ou TB, né? Então a literatura, ela ajuda você a se familiarizar com a nossa língua, né? Com a nossa língua mãe. Então você aprende a escrever melhor, você aprende a falar melhor, né? A sua visão de mundo se amplia e pensar exatamente, né, exatamente nesses tempos de rede social. Humberto Eco, né, uma frase famosa dele, né? Então é isso. O projeto, eu tenho certeza que as pessoas vão gostar, as pessoas vão colaborar e eu espero que acrescente a cidade. Foi a maneira que eu encontrei de devolver para a cidade tudo que ela tem me dado, né? Bom, correto, Diogo, parabenizar muito. Agora vai ficar marcado um encontro nosso em algum dos terminais para a gente andar, caminhar ali dentro e falar sobre a ideia de forma mais literária mesmo. A gente vai levar um outro sistema de microfone, que a gente vai conversando dentro do terminal e falando um pouco da literatura, e acho que também é válido engrandecer a história de Macaé e da nossa região. Acho que seria muito importante alguns livros, não sei se a prefeitura junto com, né, porque tem o arquivo, o acervo de Macaé, enfim, de fazer também pequenos livros ou grandes livros de preferência também, para que a população conheça mais a história da nossa Macaé. Exatamente, informação nunca é demais, né? Então a gente vai ter informação do Brasil, vai ter informação do mundo e vai ter informação do município. Correto. Obrigado, Diogo. Já está marcado o nosso encontro. Vou ficando por aqui. Lembrando a vocês, macaemfoco@hotmail.com. Até breve.